Baseado no podcast A Mulher da Casa Abandonada de Chico Felitti. Os áudios apresentados neste documentário são reais, gravados por Chico Felitti no podcast A Mulher da Casa Abandonada. As encenações associadas são reconstruções livres baseadas nos depoimentos dos participantes e documentos do caso. O objetivo deste documentário é retratar os fatos que envolvem o caso de notório interesse público. Repudiamos quaisquer atos de agressão ou perseguição por qualquer forma contra as pessoas aqui retratadas. Dentro da casa, vemos Margarida de costas ao telefone. Isso daí foi tudo manufaturado. Foi inventado, entendeu? Esse treco aí. Ela recebia salário? Volto a perguntar, ela recebia salário? Olha, eu não sei porque eu nunca soube de nada o que acontecia na vida entre ela e o Renê. Ele que cuidava do dinheiro. Por que eu fiz? Uma boa pergunta que nem eu sei por quê. Durante 20 anos você conviveu com essa pessoa e você nunca soube que ela não recebia um salário e que ela tinha problemas de saúde? Não, nunca soube. Percebi que ela precisava de ajuda. Casos de servidão doméstica são especialmente trágicos. A verdade é que a Hilda era bem tratada. Eu não sei como é que ela suportou todos esses anos. Não sei como é que ela conseguia trabalhar, muito menos andar. Como era possível um crime de escravidão, né, em 2000? Definitivamente alguma coisa tinha de ser feita. Essa pessoa que criaram aí, essa Margarida aí, Bonetti, que criaram, era uma fictícia, era uma figura que nunca existiu, é um personagem. Margarida olha para a janela do quarto da casa abandonada. Em letras brancas, a mulher da casa abandonada. Imagem aérea de uma cidade. Texto aparece. Montgomery Village, Maryland. Esta é Montgomery Village. Estamos em um subúrbio de Washington. Nos mudamos para cá em 1970. Era uma comunidade planejada, muito tranquila, na periferia. As escolas eram boas, as crianças podiam brincar na rua. Era calmo, pacífico. Todos eram amigáveis. Era uma comunidade muito boa. Gostamos muito do lugar. Muitas famílias viviam aqui. Aqui tinha tudo o que nós precisávamos para ter uma vida social. Acho que as pessoas se mudaram para cá, especialmente os profissionais, por causa das empresas. Empresas científicas, empresas técnicas, empresas de informática. Uma foto de jornal de René Bonetti o mostra de óculos e terno René preto. Bonetti era engenheiro, um prodígio, ele inventava muita coisa e tão talentoso que foi reconhecido e foi chamado para trabalhar com uma empresa que tinha negócio com a NASA. Ou seja, ia cuidar de uma tecnologia que tinha a ver com foguete, aceitou uma proposta de emprego, imagino que muito bem paga para a época, e vai a família toda para os Estados Unidos ali no fim dos anos 70. Eu não queria ir para os Estados Unidos. Aí ele queria demais, né? Esse Renê queria muito. E aí ele pediu lá, acho que pediu para os meus pais para que ela fosse. Eu falei para o Renê assim, você quer ir por um ano? Tá bom, eu até vou, mas eu não vou fazer nada. Cena aérea de prédios, casas, árvores e estradas em Montgomery Village. Vemos detalhes de mão segurando um volante e outros carros podem ser vistos no reflexo do para-brisa. Placa de trânsito indicando a saída para Gaithersburg fica em foco. Em seguida, a câmera se move pelo tráfego das ruas do bairro. Eu reconheço essa casa aqui, mas agora está cinza. Durante o caso, a minha primeira impressão da casa foi uau, este é um bairro muito bom. Quero dizer que há 25 anos atrás, isso tudo era novo em folha, domiciliar e bonito. E simplesmente não parece ser um bairro onde algo assim teria acontecido. Aqui tem todos esses ricos, pessoas que vivem aqui em casas bonitas, carros bons. Imagens das casas, árvores e os carros do bairro. Vemos um homem branco, cabelo preto curto, vestindo terno azul marinho. Um dos primeiros passos que demos não foi correr imediatamente para a casa dos Bonetti. Nós fomos tentar obter alguma informação de base sobre o assunto, falar com os vizinhos, coisas do gênero. Queríamos tentar descobrir como iríamos abordar isso.
Recebi uma chamada no trabalho da minha família dizendo que o FBI estava aqui. Eu me lembro que eles disseram que eram do FBI. O escritório de Don Neely ligou para nossa casa dizendo: gostaríamos de agendar uma visita à sua casa e fazer algumas perguntas. Eu vivo na casa ao lado dela. Como eu podia não saber disso? A família Bonetti era bem religiosa. Então, assim que eles se mudaram para os Estados Unidos, eles começaram a frequentar a igreja local e algumas vezes eles até permitiam que a Hilda fosse junto. Quando eu estava junto com eles, vim de São Paulo para cá, passou uns tempos, uma boa época, estava tudo bem. A gente saía, passeava com eles, quando eles tinham vontade de levar, né? Então a gente comia bem, dormia bem, tá tudo calmo, tudo sossegado, tudo mais. Foi logo quando eu cheguei aqui, eles logo procuraram onde eu poderia batizar. E a mãe dela, que veio lá de São Paulo, que ela achava que tinha de me batizar, ela disse: quando você morrer, aí o diabo vai levar você para o inferno, que não sei o quê, não sei o quê. Bom, eu gostei do vestido, que ela comprou o vestido, tinha uma rolinha assim, quatro tipos desse assim. Eu gostei muito do vestido. E o sapatinho, ela comprou um sapatinho cinza, que era para combinar com o vestidinho e tudo. Eu te batizo, Hilda Rosa dos Santos, com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Que sua família testemunhe a absolvição de seus pecados diante da Igreja Católica e do Espírito Santo. Amém. Velas são apagadas. Uma mulher está em pé no corredor de uma igreja escura. Aí as coisas já não foi ficando bem. Eu achava que dentro da casa lá, que a dona Margot, acho que ela era meio louca, não sei. Era uma revirada muito complicada, não? Eu queria voltar para São Paulo quando eu fui para lá. E eu tinha reumatismo, e eu tinha dores, muitas dores. E quando eu fui para lá, eu não conseguia andar nem um quarteirão, tá? De tão ruim que eu estava. Um motivo muito grande da minha falta de saúde é que eu estava num casamento que eu não devia estar, entendeu? Essa foi a minha falta de saúde. Na época que ela estava implicada com a igreja. O povo estava implicado com ela também. E a dona Margot queria que o grupo de oração fosse igazito como ela queria. Aí o padre Theo e mais as outras turmas falou que não, que o grupo de oração tem de ser como é. Vemos uma cruz feita de toras de madeira com um tecido amarelo pendurado. A família Benetti era muito reservada. Eles não se socializavam muito com os vizinhos da região. Havia um grupo religioso no bairro. Eles tiveram uma desavença com eles, mas o René Benetti estava se mantendo isolado porque ele tinha um segredo a esconder. Hilda espreme um pano em uma bacia. Hilda Rosa dos Santos era uma escrava dos Bonetti nesta casa. Eu conheci a Hilda por acaso, porque ela morava perto da minha amiga, Vicky. E a Vicky estava muito preocupada que tinha uma vizinha, também do grupo de religiosos, que estava passando por um mau momento. A Vicky começou a ficar preocupada e disse: precisamos ajudar. A dona Vicky foi muito especial nesse assunto. Ela morava no fundo da casa, né?
da onde a casa nós morava e tudo. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, um pessoal da cidade falou que eu precisava conhecer uma mulher chamada Vicky e que morava numa casa próxima. Daí eu vou até a casa da Vicky, ela demora uns dias para me receber, mas me recebe. Ela disse que a Hilda saía muito pouco de casa para passear com o cachorro, para fazer compra para Margarida, fazer umas tarefas fora. E, de vez em quando, ela cruzava com a Vicky. A Vicky é latina. A Vicky fala espanhol. A Hilda não falava inglês, mas falava português. E a Vicky falando espanhol, elas conseguiam se comunicar de algum jeito. E elas começaram a se aproximar. Falavam de religião, falavam de receita, conversavam um pouco sobre a vida. A Hilda hesitou muito. Por muito tempo ela não quis falar o que estava acontecendo, mas aos poucos foi se abrindo com a Vicky, né? E com o grupo de amigos que ia na casa da Vicky, tipo a Ângela e o Arthur. A primeira conversa foi sobre o estado dela. Lembro-me de dizer, fale um pouco sobre o tipo de emprego que você tem. Tem algum documento? Eu notei que você não fala nada de inglês. Eu faço uma série de perguntas difíceis. Está recebendo um salário pelo seu trabalho como empregada doméstica? E ela diz, não. Não tem qualquer tipo de passaporte? Não, o Sr. René tem toda a minha papelada. E eu falei, Hilda, nessas condições que você descreve, o que você está dizendo é que você é essencialmente uma escrava. Hilda está limpando o chão, depois limpando uma mesa. Uma pessoa se aproxima de uma porta. A Hilda morava no porão da casa nos Estados Unidos. Era um porão que não tinha mobília. Teve momentos que ela teve que dormir no chão, em lençol e almofada jogado no chão. Não tinha um lugar adequado para ela comer. Era um lugar pouco ventilado, porque ele fica abaixo do nível do chão. E quando eu perguntei para a Margarida sobre o fato da Hilda morar no porão, ela falou, é o basement. Porque ela tinha o porão inteiro para ela. Ela tinha um andar inteiro para ela, tá? E o porão lá nos Estados Unidos, que eles chamam de basement, é o lugar onde os jovens ficam. Os jovens têm seu quarto lá. Não é uma coisa que nem um porão qualquer. É um lugar que era acarpetado, arrumadinho, direitinho. E ela tinha aquele andar inteiro para ela. Imagens de um porão escuro e bagunçado. Ninguém percebeu que Hilda Rosa dos Santos estava morando nesse porão em condições terríveis. É aqui que eles estão morando. E ela está morando aqui embaixo. O fato dela estar no porão é uma espécie de status que eles têm para ela. Hilda desce lentamente as escadas, carregando um balde. Ela despeja a água do balde em uma bacia branca. Eu não tinha um banheiro para tomar banho. Não tinha nada lá, não tinha água quente, não tinha coisa nenhuma. Era só para pôr minha cama aí, era o lugar onde eu dormia. Então eu falava que isso estava mal lá no porão. Eu tinha lugar que eu não podia pôr minha cama, que eu não podia chegar, encostar a cama na parede. A cama tinha que ficar mais por meio, porque a maior parte da parede tudo era úmida. A cama tinha uma ponta que levantava para cima e aquilo me pegava no corpo. Então eu pegava um monte de jornal e forrava tudo em cima dessa coisa toda para poder pôr o colchão por cima. E ali passava mais ou menos. No porão escuro, vemos René parafusando algo. Ele aperta um botão que liga uma luz vermelha. E a máquina que ela comprou era duas, né? Então tinha de pôr uma no meu quarto e eu no quarto dela. Então o René fez a instalação das suas máquinas. Então podia ser qualquer hora da noite, que não dava muito tempo essa história. Aí quando começava a sentar na minha cama, ela tá A luz vermelha acende na cabeceira da cama e Hilda acorda. Ela estava sempre trabalhando. Sempre que via Hilda, ela estava lavando as janelas, ou varrendo, ou cortando os arbustos. Sempre que a vi, estava trabalhando. Nunca a vi relaxar.
Vemos imagens da casa do lado de fora, à noite. Hilda está limpando a porta principal. Ela usa um lenço amarelo florido na cabeça. Algumas vezes eu a vi tarde da noite e falei, uau, já é tarde, ela está trabalhando. Isso era bem estranho. Vemos uma pá removendo terra do jardim. Um dos grandes trabalhos de que falaram, porque o Sr. Benetti era, creio eu, muito pão duro para pagar alguém para cavar a abertura para a tubulação de gás que ia do gás para o fogão. Então, em vez disso, eles têm a Hilda, quero dizer, mão de obra barata. Nem precisam pagá-la. Ela para furar um buraco deu dessa esquina aqui até a esquina aqui da parede. E o buraco tinha de ficar, minha cabeça tinha de ficar abaixo do buraco. Eu tinha de fazer esse buraco. Hilda passou o dia inteiro cavando. Cavando e cavando. E então, finalmente, ela chega a alguma das raízes de uma das árvores e não consegue mais cavar. E ela precisa procurar ajuda do Sr. Benetti. Ele é o único a quem posso pedir ajuda. Mas ele não ajudou. Vemos Hilda no meio do jardim, cavando. A câmera sobe lentamente para as árvores e para o céu. Isso é estranho. Você sabe qual é o problema aqui? Durante minha entrevista com os vizinhos, eu fiz algumas perguntas. Por que os vizinhos teriam medo do Sr. Benetti, sabe? A Hilda foi na casa deles em várias ocasiões, mostrando hematomas, mostrando ferimentos. Eles haviam trabalhado intensamente. Se tem a certeza de qual seria a reação de um indivíduo como o Sr. Benetti se ele descobrisse que você está fornecendo informação ao FBI. Na rua, um carro para atrás de um carro da polícia. Don Nelly, de terno, anda até a porta de um prédio do FBI. Fora da casa, vemos Hilda, com um casaco azul marinho e lenço cor-de-rosa na cabeça, caminhando na grama. Para repassear. E passear e ver a construção das casas que eles estão fazendo. Aí as tábuas que eles põem fora assim, que sobra das paredes, né? Que essas tábuas não querem. Carregar aquele punha no porão. Vemos Hilda carregando pedaços de madeira. Ela desce as escadas do porão. Vemos Hilda martelando as madeiras. Ela cria uma espécie de varal em formato de escada e a coloca na parede. Vemos Hilda pendurando suas roupas neste varal. O que você come, Hilda? O que cozinha? E era só arroz. E ela então agarrou a brigar comigo por causa da geladeira, que eu estava comendo todas as coisas da geladeira. As coisas da geladeira desapareciam tudo, porque não sei o quê. E o esposinho dela, querido, um doce homem, né? Foi lá no mercado e comprou um cadeado. Aí ele prendeu as duas portas da geladeira. Aí ele deu a chave para ela. Aí sossegou. A geladeira era trancada com cadeado e os armários de comida da casa eram trancados com cadeado? Não, isso era mentira. Não tinha nada de cadeado. O FBI constatou isso, tem documentação, tem inclusive imagem. Ela era muito mentirosa, ela tinha esse péssimo hábito da mentira. E isso continuou a vida inteira, por todo o tempo que eu tive contato com ela. A luz do sol ilumina o rosto franzido de Hilda. Vemos árvores embaçadas. Eles tinham cadeados na geladeira. E você sabe, isso é algo muito peculiar. Então a Hilda começou a ir de porta em porta para pedir comida e pedir roupa. E eles começaram a ficar realmente preocupados com ela. Uma das vizinhas contou que até ajudou a Hilda a fazer um cartaz para que ela pudesse pedir roupas e comida e coisas desse tipo. Usando um pincel e tinta, Hilda faz uma bola verde em um papelão. Do outro lado, lê-se "Clothes, please". Então eu saía com o cartão. Quando eles não tinham roupa, eles davam dinheiro. E aí eu fui juntando num buraco de algodão, que era no mesmo,
E pegava, fazia um pacotinho do tal de dinheiro e enfiava lá dentro do algodão. Eu peguei e resolvi levar todo o dinheiro na casa de uma vizinha. Aí a senhora contou e eu me lembro muito bem. Só faltava apenas $15, não, $25 para dar o dinheiro para mim ir embora para o Brasil. Aí eu cheguei contente e peguei o dinheiro, aí eu pus aí no mesmo lugarzinho onde está, e tudo bem guardadinho. E, bom, continuar trabalhando na casa. E quando foi lá para 6, 7 horas da noite, aí eu estava cansado e tudo mais, falei assim, não, vou descer para baixo do meu quarto. Quando eu olhei assim, tava um buraco assim, mal fechado, e um monte de algodão no chão. Eu não sabia que a danada da satânica estava tomando conta de tudo. Aí enfiei a mão lá dentro, não tinha um tostão. Para nada. Aí ela pegou um monte de nota e falou pro Renê, esposo dela, Renê, agora você tem dinheiro. No porão, Hilda caminha lentamente. Vemos Margarida apertando o botão e a luz vermelha acendendo. Agora Hilda sobe as escadas lentamente, apoiando-se nas paredes. Quando eu notei eu mesmo, eu estava com essa perna aqui bem inchada. Eu não podia não caminhar com a perna, nem nada. E a ferida saía muita água. Mas não podia socorrer uma farmácia para nada. Porque eu sozinha, eu saí para perder, isso não valia a pena, tudo mais. Ele podia muito bem ir na área e receitar alguma pomada, alguma coisa para minha perna. Hilda está sentada em um banquinho pequeno. Ela tem curativo em um dos tornozelos. Ela estava tendo essas doenças quando ela teve essa infecção na perna. Ele poderia tê-la levado a um hospital para ser tratada, mas em vez disso, sabe, Hilda não tinha cobertura de plano de saúde. Os hospitais aqui não são gratuitos. No momento em que você põe os pés na emergência, você vai ter que pagar. Ele não queria gastar com isso. Ele não queria tratá-la como família. Ela estava abaixo disso. Na cozinha, Hilda, de avental, mexe uma panela. Tem algumas violências registradas da Margarida contra a Hilda. A Hilda conta, por exemplo, que uma vez ela fez uma sopa que não estava do agrado da Margarida. Vemos um prato caindo no chão. E a Margarida jogou sopa quente no rosto dela. Renê fecha a porta do quarto. Eu achei com um ódio, mas um ódio que doía, sabe? Aquela vontade, se eu tivesse dinheiro na mão, pegava o avião e se mandava para trás. Vemos Hilda de costas, vestindo casaco marrom, lenço branco e verde na cabeça, caminhando devagar com uma mão no abdômen. Na parte médica, ela sempre se queixou de muita dor. Vemos o tornozelo de Hilda com um curativo e uma mancha vermelha. Ela tinha dores abdominais muito fortes. E tinha... dava para ver algo como uma bola. Hilda está ofegante no chão, com a mão na barriga. Eu coloquei a minha mão em seu abdômen e notei que era uma grande bola. Me assustei e disse, Ângela, você tem que cuidar dessa pessoa imediatamente. Finalmente, um dos vizinhos se queixou com o Sr. Bonetti. E foi só depois disso que ele a levou ao médico. Aí, vamos no médico. Aí, quando eu deitei lá para o médico examinar a perna e tudo mais, e quando o médico forçou a barriga, eu dei um grito com o doutor porque era impossível. E ele fez, não, eu preciso chamar a atenção do Renê, porque você tem, ele trouxe você por causa da perna. E a sua barriga está pior do que a perna. Isso é uma coisa que precisava de operação já.
Na cama de um hospital, Hilda pressiona seu abdômen. Então eles saem do hospital e o Sr. Bonetti pensou, bem, tenho que arrumar o encanamento lá embaixo para quando ela fizer a cirurgia, porque ela não vai conseguir subir e descer. Ele fez um buraco no chão do porão e espalhou pó por todo lado. Deixou um buraco no chão e o banheiro não funcionou por anos lá embaixo. E a Hilda teve que ficar lá com aquilo. Vemos um vaso sanitário caído no chão. Em uma cena rápida, Hilda se retorce na cama, no porão. E ela não fez a cirurgia. Não se sabia o quão grave era. Não se sabia se era um tumor maligno ou se não era. Isso não dava para saber, mas sabíamos que ela tinha um tumor e que tinha que ser operado. E o Sr. Bonetti nunca considerou uma única vez em deixar a Hilda, tipo, vamos fazer a cirurgia e deixá-la ficar lá em cima conosco. Então, ele preferia construir um banheiro para ela lá embaixo, depois da cirurgia, do que levá-la para cima durante uma semana. A minha barriga vai crescendo, crescendo, crescendo. Cresceu muito, carregar muito peso, muito extravagante. A barriga estourava mais, né? Vemos Hilda limpando o banheiro com dor no abdômen. Teve até uma vizinha que comparou a aparência da Hilda como uma pessoa que estava sempre grávida. Que estava grávida e nunca dava à luz. Vemos a neve cobrindo o topo das árvores. Alguns flocos de neve caem em uma poça no chão. A família inteira voltava e passava ali 3, 4 meses no Brasil, no final do ano. E a Hilda não vinha. Cada ano de Papai Noel, sempre dava a mesma coisa. Tomava cachorrona, sempre vinha para São Paulo. E o filho, o esposo, ia tudo para São Paulo. E eu sempre ficava na casa aí sozinha. A família viajava e ela ainda ficava acordada à noite. Ela estava limpando e fazendo coisas, trabalhando no quintal e tal. Eu vinha passar o Natal com a família, porque o Natal era muito, vamos dizer assim, movimentado. Tinha muitos lugares para ir. Entre o dia 24 e o dia 25 era uma delícia. Então, ela ficava com a casa para ela. Ela fazia o que ela queria lá. Ela tinha a chave da casa, entendeu? Ela estava doente, muito doente. Ela tinha dores e precisava trabalhar por horas. Às vezes até tarde. Num dia, os Bonetes estavam no Brasil. Nós fomos para lá. Hilda, estamos aqui, Hilda! E nada. A Vicky disse, é a Vicky, abre. Eu disse, é a Ângela, viemos te visitar, Hilda. Não, ela disse, não podem entrar. Eu não tenho autorização dos Bonetes para abrir a porta para ninguém. E a dona Vicky toda vez perguntava para mim, Hilda, se você não sai dessa casa, você vai acabar morrendo aí mesmo. Foi muito difícil convencê-la de que ela precisava sair daquele inferno que ela estava vivendo. E um dia, a Vicky me ligou muito entusiasmada e disse, sabe, tenho muito boas notícias. Eu acho que encontrei uma solução aqui. Porque alguém me deu o nome de uma freira e precisamos convencer a Hilda de que ela precisa vir conosco para Washington para ver essa freira. Ela disse que sim, mas não estava muito convencida. E fomos de carro até Washington, D.C. Imagens de uma estrada à noite movimentada com carros. Vimos a freira, era a irmã Manuela de Pancelar. Imagem desfocada de uma escada e um corredor. Ela estava muito perturbada, chateada, e no momento disse, não, precisamos fazer alguma coisa. Hilda está em uma maca, puxada por uma enfermeira. Ela me levou no hospital, a irmã Manuela. Me levou no hospital, o doutor me examinou, desde a cabeça até os pés. Aí o doutor falou para a irmã que eu precisava ficar no hospital
que eu não ia mais voltar para casa. E não sabia se eu ia voltar para casa viva ou como. Primeiro examinei o seu abdômen e ela tinha uma massa considerável. O tumor era muito grande e foi negligenciado. Ela deve ter tido isso durante muito tempo, porque chegou ao tamanho de cerca de 12 centímetros. Se se tratasse de um tumor maligno, canceroso, poderia ter sido fatal. Ela foi internada em parte por causa do tumor, mas também por uma questão social. Por isso, temos as clínicas que servem os pobres e foi isso que fizemos com a Hilda. Vimos este tumor gigante. Era tão grande que saltava para fora através da roupa dela. Eles usaram o tumor para dar uma, como é que chama aquela? Sensacionalismo, entendeu? Vemos uma mulher branca com vestes de freira. Olhei novamente para a Hilda como um gato muito tímido e assustado e falei para o seu tradutor, o que está acontecendo? Hilda está deitada em uma cama de hospital, ao lado de um monitor de sinais. Foi uma cirurgia longa, com a retirada do tumor, porque não só removeram o mioma, mas depois repararam a hérnia. Foram 2 cirurgias numa só. A Vicky conta que depois da operação da Hilda, ela ficou vários dias tentando insistir que a Hilda falasse com a polícia, mas a Hilda ainda estava com medo, estava hesitante. O estado de ânimo dela era instável, porque ela se sentia culpada. Ela sentia que tinha traído a família Bonetti, porque ela desapareceu sem avisar, sem dizer nada. 2 enfermeiras estão levando Hilda em uma maca para outro quarto. Então, como a Hilda estava com muito medo, eles ficavam trocando ela de quarto o tempo todo, já que ninguém sabia quando a família Bonetti ia voltar para os Estados Unidos, né? A Hilda tinha um medo mortal de ver o Sr. Bonetti. A família Bonetti volta de viagem, chega nos Estados Unidos e o René começa a buscar a Hilda pela casa. Vemos René descendo as escadas do porão. Ele olha o cômodo vazio. É noite. Vemos a fachada do hospital. A câmera se move por um corredor e para em frente à sala 308. Pela janela da porta, vê-se uma freira conversando com Hilda, que está deitada. Enquanto isso, no hospital, a Vicky disse que apareceu uma freira que era ligada ao hospital, mas que ela não sabe o nome, que falava português, que chegou até o leito da Hilda e falou: Hilda, eu passei pela mesma coisa que você. Hilda levanta uma mão segurando um rosário e a freira coloca a mão sobre a dela. E ela conta que é nesse momento que a Hilda decide falar com o FBI. Depois de falar com vários vizinhos, nós apenas batemos e entramos na casa. E o Sr. Bonetti e a Sra. Bonetti estavam em casa. Os dois tentavam ser os meus melhores amigos. Eles foram muito cordiais comigo, profissionais, e tiramos algumas fotografias. E vou escrever relatórios e enviá-los ao procurador. Esse era um caso criminal do governo americano contra o casal Bonetti. Essa acusação foi feita no verão de 1999. A primeira coisa que acontece assim que a acusação ocorre é que a Margarida deixa o país. Então agora como é que provamos a co-conspiração com apenas um sujeito? Em uma cena desfocada, vemos uma mão fechando a cortina da janela de um avião. Tela preta. Em letras brancas, lê-se: Margarida, René e seus familiares não quiseram participar deste documentário. Uma produção Coyote. Direção geral e produção executiva, Kátia Lund.